Faz a Conta começa em instantes. Olá, pessoal! Estamos aqui, então, dando segmento a mais um Faz a Conta, os nossos podcasts para falar um pouquinho de reforma tributária. E hoje o debate vai ser sobre os impactos da reforma tributária do consumo para o comércio atacadista. E eu tenho a honra de dividir a mesa aqui com três feras. Eu vou ler um pouquinho dos currículos, então, antes da gente começar aqui. À minha esquerda, Dr. Rafael Pandolfo, sócio fundador do escritório Rafael Pandolfo Advogados, graduado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e especialista em Direito Empresarial e Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC São Paulo, coordenador do IBET em todo o Rio Grande do Sul, membro da Comissão Especial de Direito Tributário e do Conselho Federal da OAB, conselheiro de Assuntos Técnicos, Tributários e Legais, o CONTEC, da Fiergs, consultor desta federação, Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul, e autor de diversos artigos e livros sobre direito tributário. Na minha frente, Dr. Luiz Henrique Hartmann, vice-presidente do Sind Atacadistas Rio Grande do Sul, possui graduação em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e graduação em Direito pela Universidade Luterana do Brasil. Tem pós-graduação em Propaganda e Marketing pela ESPM São Paulo e especialização em Metodologia do Ensino Superior pela PUC Rio Grande do Sul. Tem certificação de conselheiro de administração pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele atua como atacadista desde 1995 e atualmente é presidente da Comeplax, empresa atacadista na área de resinas termoplásticas. E também nosso terceiro elemento aqui hoje, Dr. Diogo Chamum. Ele é contador, possui MBA em Gestão Empreendedora, diretor de Políticas Estratégicas e Legislativas da FENACOM, diretor da Chamum Assessoria Empresarial. Ele é integrante da Comissão da Reforma Tributária do CFC. Foi presidente do SESCOM, Rio Grande do Sul, na gestão 2014-2018. Foi coordenador do Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio Rio Grande do Sul, na gestão 2014-2017. É conselheiro de administração do Sicredi Origens, Rio Grande do Sul, consultor e palestrante sobre temas tributários e de gestão. Então, como eu falei, são feras. E eu já vou começar aqui direcionando um questionamento para o seu Hartmann. Seu Hartmann, fala um pouquinho do trabalho do sindicato para a gente, da amplitude que tem hoje o Sind Atacadistas RS, do trabalho de vocês com os associados, e traz um pouquinho da preocupação de vocês especificamente com a reforma tributária, né? O que vocês têm, qual a impressão de vocês, né? Quais as principais preocupações e anseios com relação à reforma e as orientações para os associados de vocês? Perfeito. Bom dia, doutora Tatiana. É um prazer aqui para o nosso sindicato estar presente aqui nessa mesa com os especialistas aqui que nos acompanham. Né? E sem dúvida, o Sind Atacadistas RS é uma entidade hoje formada por um grupo de 8 sindicatos atacadistas de vários setores. Né? Na realidade, a função principal do Sind Atacadistas, da qual nós temos como uma muito importante, mas não é a única, é a parte de fazer a relação e o equilíbrio entre capital e trabalho, né? Ou seja, é um sindicato patronal, tradicionalmente, mas que nós hoje consideramos mais um sindicato empresarial. Por quê? Porque nós vamos além dessa parte patronal laboral. O sindicato, nessa parte laboral patronal, nós temos aí aproximadamente mais de 300 convenções anuais a serem negociadas dentro do estado do Rio Grande do Sul. E isso nós fazemos com uma por uma, todas elas, todos os anos, né?
Mas, independente disso, extrapolou muito a atividade do sindicato em relação a patrocinar o desenvolvimento do setor como um todo, para que as empresas pudessem estar bem informadas. E aí, então, nós temos todo um programa de qualificar. Hoje, o programa Qualificar do sindicato teve, inclusive, premiação já de top de marketing, porque tem todo ano nós temos uma vasta programação de treinamento subsidiado para os colaboradores dos nossos associados. E também temos um programa tributário muito forte, de apoio tributário. As principais ações, causas que o setor sofre ou tem interferência de decisões governamentais, nós temos um escritório que nos dá um suporte muito forte, um escritório, inclusive, aqui do Dr. Rafael Pandolfo, né? E temos tido sucesso e tem sido muito importante para os nossos associados em buscar valores que lhes são devidos por decisões que são tomadas e que depois são questionadas na justiça, né? Afora isso, nós temos muitos convênios, né, que são favoráveis, os convênios que praticamente atendem em todos os ramos, não só a parte médica, mas parte de seguros, a parte de convênios com entidades de sistema de saúde, medicamentos, enfim, locação de veículos, compra de veículos, vai longe, né? Seria aqui, eu iria falar aí mais de 20 convênios que nós temos hoje, universidades, cursos, enfim. Mas nós estamos muito atentos, né, muito preocupados, digamos assim, com o futuro do setor, não só frente à reforma trabalhista, mas também em atualização, como inovações, né? Nós temos aí muita participação junto ao Lab aqui, nós temos levado o pessoal do Lab em todas as reuniões mensais, uma das startups vai lá e apresenta o seu trabalho para que possa ser levado aos nossos associados. E a parte de inteligência artificial também, né? Nós estamos aí bastante fortes. Agora, no Fórum Atacadista, a gente falou bastante sobre isso e realmente o sindicato está voltado, digamos, para o futuro do setor. Na parte trabalhista, né, eu não cheguei a comentar, mas nós temos um suporte muito forte aos nossos associados em todas as questões trabalhistas a partir de um escritório. Primeiro, nós temos nosso jurídico próprio, que dá o primeiro atendimento para coisas mais do dia a dia, que já são definidas, como informações sobre as ações coletivas, né, os dissídios, mas também, quando precisa de alguma coisa um pouco mais aprofundada, nós temos um convênio também com o escritório Flávio Bino, que nos dá todo o suporte também, né? Com relação à parte das preocupações do Sindicato Atacadistas em relação à reforma tributária, basicamente a maior preocupação é esse período de transição entre o regime atual e o regime a ser implantado pelo CBS e o IBS, né? A dúvida é assim, tem muita incerteza de como vai ser feita essa gestão dos novos tributos. Isso realmente é uma incerteza que paira no ar, até porque nós estamos praticamente já em vias da implantação e tem dificuldade, por exemplo, saber exatamente como é que vai ser esse impacto da reforma, o impacto dos tributos sobre as empresas. Na fase de transição, o ICMS vai ser mantido? Como é que vai ser vai ter ICMS na base, na base do IBS, do CBS? Vamos ter ICMS? Né? Enfim, quer dizer, são questões que não estão ainda claras e que está todo mundo preocupado, né? Nós temos também a parte da necessidade do planejamento tributário, quer dizer, como é que vai ser essa parte do recolhimento, né, do crédito débito, quais são os prazos, como é que vai mudar em relação ao que tem hoje? As empresas vão precisar mais capital de giro, não vão? Quais são os setores que eventualmente vão ter alguma isenção, né, dentro do atacado, que é uma gama muito grande de produtos, né, pega praticamente todos os produtos industriais e de consumo, né? Também a previsibilidade da clareza das regras, que não está clara. Como é que vai funcionar a parte, por exemplo, da parte do software, a parte dos layouts da nova configuração, sendo que a cada ano vai mudar, né? Como é que isso vai funcionar?
nós temos dúvidas se agora, com menos de 90 dias para implementar, os contadores vão ter dados para poder orientar. Tá aqui, depois vamos ouvir aqui o nosso colega, mas como é que vão ter dados para orientar seus clientes e a enxurrada de gente que vai precisar de informação, né? Onde é que vai estar tudo isso? Quer dizer, nem o comitê gestor foi criado ainda, né? Da reforma tributária. Então, essas incertezas carregam, então, uma cruz na cabeça de todo mundo para saber o que vai acontecer, porque o governo diz que vai implementar. Agora, como que vai ser implementado? Então, essas são as nossas grandes preocupações do momento, assim, com relação à reforma tributária. É um pouquinho assustador se a gente pensar que faltam menos de 4 meses, né, para entrar em vigor de verdade, né? Sim. E acho que o sindicato está de parabéns, né, essa gestão, esse primeiro fórum atacadista citado pelo seu Hartmann também foi sensacional, né, assim, teve muita coisa boa, então, inclusive debate tributário muito forte. E pegando esse gancho dos sindicatos, Dr. Rafael Pandolfo, o Dr. Hartmann citou ali, né, eu vou passar rapidamente para as pessoas terem noção dessa composição dos sindicatos. A composição dos sindiatacadistas RS hoje, então, é o Sindiatacadistas RS de base estadual, né? Isso é importante ficar muito claro. O Sindiagro de produtos químicos para a lavoura, principalmente grãos. Sindiatacadista de produtos químicos e de medicamentos, né, de Porto Alegre. Né? Sindiatacadistas da construção civil do Rio Grande do Sul. Sindiatacadistas de gêneros alimentícios. De Porto Alegre, isso, me corrija. Sindiatacadista de madeiras. Porto Alegre. Sindiatacadista de tecidos e vestuário. Porto Alegre. Sindiatacadista de álcool e bebidas estadual. Diante disso, desse universo bastante diversificado, Dr. Pandolfo, fala um pouquinho pra gente de que forma essa amplitude que a gente tem da reforma tributária, de que forma ela pode afetar o sindicato como um todo, e a gente sabe que esses segmentos ali têm várias peculiaridades, né, que poderão ser afetadas, de uma forma, outro de outros. A gente sabe que bebidas, né, vai ter a peculiaridade do seletivo, enfim. Fala um pouquinho pra gente desse impacto, né, que cada um vai sofrer com a reforma, né, e vai ter que tomar os cuidados e os ajustes necessários dentro do seu setor. Bom, Tatiane, em primeiro lugar, para mim é uma satisfação estar aqui com pessoas que entendem muito sobre a tributação, como ela ocorre. O Diogo, o Hartmann e tu, vocês têm trabalhado diuturnamente no estudo, né, e buscando trazer informações para esse segmento. Eu também, antes de responder a tua pergunta, eu gostaria de também manifestar a minha satisfação, porque esse podcast, ele revela a importância do trabalho feito no Sindiatacadistas, né? O que o Hartmann disse há pouco, para mim, estampa a relevância econômica dessa atividade. Os sindicatos, eles são a musculatura de uma federação, né? E o trabalho feito pelos sindiatacadistas com as ações judiciais, que recuperaram valores significativos para empresas que sofreram com crise, o investimento feito em fazer esse primeiro fórum, trazendo pessoas qualificadas, demonstra a relevância dessa atividade para o segmento econômico, que foi fustigado pelas enchentes e que encontra, tanto nos sindiatacadistas como na FEComércio, um amparo e também uma plataforma, né, para a evolução e para desenvolvimento da sua atividade econômica. Então, eu sou advogado do Sindiatacadista, sou advogado da FEComércio e sou muito feliz pelo papel que eu posso realizar, né, para o desenvolvimento da sociedade gaúcha. Bom, feitos esses esclarecimentos, né, a reforma tributária teve uma ideia inicial de dar um tratamento isonômico para todo mundo, sem regimes de exceção, etc. Isso foi quebrado não só
quando a tributação, quando o IVA monofásico virou o IVA bifásico, como a gente chama, ou virou o duplo IVA, né? melhor dizendo, a CBS e o IBS. E claro que você tratar um país como o Brasil de uma maneira unificada é uma visão simplificada, talvez quase ingênua. Porque cada setor possui as suas particularidades, que vão desde a cesta básica regional até as particularidades de cada segmento econômico. Então, a proposta inicial sempre me pareceu que não seria a proposta final. E nós cairíamos sempre numa discussão de elementos de um sistema um pouco mais complexo, porque a economia é complexa. A resposta que você dá para uma indústria não é a mesma resposta que você dá para o agro. E querer tratar tudo do mesmo modo é uma simplificação de quem desconhece a prática da atividade econômica. Então, sim, nós vamos ter impactos diferenciados, porque ao longo da tramitação desse projeto foram criados regimes específicos. Quem está nos escutando, o que tem que entender? Né? Basicamente, né, o que muda? De uma maneira bem simples, né? Muda a tributação do consumo. Basicamente, a tributação do faturamento e a tributação específica do consumo. Com isso, eu falo PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Isso é o que muda basicamente. Né? Então, no lugar do ICMS e do ISS, nós teremos o IBS, que é um novo imposto. E no lugar do PIS/COFINS, nós teremos a CBS. E teremos um IPI que saiu, mas não saiu, eu acho que, enfim, dado o objetivo... Zona Franca, que é a grande cláusula pétrea da nossa Constituição. Que coisa. Né? Eu nasci, vivi e vou morrer sob a égide da Zona Franca, porque ela vai ficar até 2070 e eu provavelmente não estarei até... O IPI sobreviveu meio que como uma punição para quem não está na Zona Franca, né? Assim, você... Perfeito. Então, assim, falando rapidamente para os setores, eu fiz uma divisão aqui por setores assim, de insumos para agricultura, né, e de produtos químicos. Nós teremos uma redução em torno de 60%, né, dos insumos listados. Isso é importante porque foram regimes excepcionais que foram sendo criados. Os gêneros alimentícios são os grandes beneficiados pela reforma tributária, não só pela cesta básica, como que vai ser uma alíquota zero, como pela redução dos outros alimentos humanos, que vão ter uma redução de 60%, vão ficar com uma alíquota efetiva em torno de 10,6%. Louças, ferragens, madeiras, tecidos e vestuário, eu vejo, nós vamos ter uma neutralidade com uma tendência de aumento de carga tributária conforme o regime tributário adotado por cada um. Então, quem estava no lucro presumido era porque provavelmente tinha poucos créditos, né? Tinha para se apropriar de PIS/COFINS, também tem que ver a margem de lucro que estava utilizando. Agora, com o aumento da alíquota para 26,5%, provavelmente a alíquota efetiva será maior. Álcool e bebidas, sem dúvida alguma, a priori, é o grande setor que vai sofrer o maior impacto, você mesmo disse, né, Tatiane, que em função da tributação, não só das bebidas alcoólicas, como das bebidas açucaradas, nós vamos ter um imposto seletivo que vai onerar, né, essas atividades. Então, é muito importante que a gente entenda que nós temos que analisar a substituição desses tributos por esses regimes específicos. E para concluir, aquela discussão que se tinha antes, se o croque era chinelo ou e tal, e nós vimos até algumas pessoas políticas importantes dizendo que a reforma tributária ia terminar com isso. Não vai. Para ver se o remédio tem a redução hoje, você vai ter que olhar na lista anexa. E ali você vai ter que ver se o remédio se encaixa naquele ali ou não se encaixa, que é mais ou menos a famosa discussão do croque, se é chinelo ou se é sapato. E ainda vai precisar de burocracia e formalidade a cada vez que precisar incluir produtos nessa lista, né? Nós que não precisar foram previstos agora. aprovar uma nova lei complementar.
Tem muita emenda, muita PEC sendo protocolada buscando modificação de regimes, né? No setor termoplástico, por exemplo, o setor de reciclagem, nos estados tem crédito presumido de ICM. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a indústria que recicla plástico, ela emite uma alíquota de 12%, que tem base reduzida, mas, porém, só paga 4,25%. Isso vai acabar. O que acontece? Hoje ela vai passar a ter 26,5%, né? E se ela produz produto com uma NCM igual a de Manaus, ela vai ter mais 5%, tá? Ok? O cara que faz, a indústria que faz a embalagem com material reciclado tem também esse benefício, tá, do ICMS, só que ela vai pagar os 26,5% mais 15% de IPI. Inviabiliza. O que está na reforma tributária? A reforma tributária diz o seguinte, terá crédito de 20% sobre a alíquota, né, do IBS e CBS as empresas que adquirirem aparas plásticas de cooperativas, de catadores individuais e de entidades populares organizadas. Vocês sabem quanto representa? Representa 11% da indústria de reciclagem compra de cooperativa. Sabe quanto custa uma para? 50 centavos. Então bota 26,5%, 20% de 26,5% sobre 50 centavos no preço de venda depois do produto industrializado de 5, 6 reais, é nada. É nada. Então é nada. Foi colocado porque era importante botar lá catadores, entendeu? Como beneficiados e tal. Mas, enfim, tem muita coisa e nesse setor existe uma PEC do deputado Arnaldo Jardim, que busca isenção para toda a cadeia até chegar na indústria, né? E uma emenda agora que está sendo colocada para o setor plástico de que haja um crédito presumido, né, com redução de 60% sobre a alíquota na saída do produto final, né? Então, vai ser difícil. Vai ser difícil, não vai ser mole. Mas a PEC teve 200 assinaturas, tá? É que crédito presumido é um tema que é muito delicado, muito difícil. É difícil. Mas tem o crédito presumido nos coletores incentivados, que são as cooperativas, né? Mas, enfim, é uma luta. Fato é que o filme não acaba com a aprovação, né, das PECs, das leis, né? Continuam os projetos e continuam as emendas. Diogo, fala um pouquinho pra gente da parte contábil, da prática disso tudo. A gente falou antes que em janeiro, né, vai ser dado o start oficialmente, com período de testes. Acho que tem muita empresa ainda que não se deu conta de que ela precisa adaptar sistemas. Fala um pouco para a gente desse impacto contábil e da importância das empresas se atentarem para isso. Então, também da mesma forma, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui também com essa mesa qualificada de amigos e grandes conhecedores do tema. Eu preciso fazer uma introdução, Tatiane, no sentido que é muito bom escutar um líder empresarial, no caso aqui o nosso amigo Hartmann, falando da preocupação da transição e falando da preocupação do planejamento tributário. A transição, gente, são 7 anos nós convivendo com 2 sistemas, 2 modelos. É o modelo atual, que vai ser o velho, e o modelo novo que vai começar a ser implementado com o IBS e CBS. Então, de 2026 a 2032, nós vamos conviver com parte, no mínimo parcial de ambos. O que isso quer dizer? É muito visto pela classe contábil, mas não é visto muitas vezes pela classe empresarial. Porque se hoje uma empresa qualquer, num número hipotético, consuma 10 horas para cumprir obrigações acessórias e principais, neste período de 7 anos, ela possivelmente vai utilizar 15 horas, 12 horas, 18 horas. Então, isso é um custo. A gente não está falando de uma transição, de uma virada de chave de meses ou um ano, de 7 anos. Então, aqui a gente tem que ter uma consciência que nós vamos, primeiro, precisar entender o novo modelo. É uma mudança de cultura inimaginável há um tempo atrás, se a gente fosse discutir uma reforma tributária, e na qual, além da busca do conhecimento, da busca de investimento em equipe para execução, na parte de sistema, na parte tecnológica, a gente vai ter
horas. Matéria-prima do prestador de serviço são horas. Essas horas vão ser mais usadas por causa da demanda. Então, isso é uma coisa que tem que ficar mais aparente ao grande público, que muitas vezes fica restrito à área técnica que vai operar. Porque, sendo bem prático, e aproveitando aqui o espaço, se eu presto um serviço contábil utilizando 10 horas, vou passar a utilizar 15 para cumprir, isso vai ter que ser renegociado, e esse é o custo da transição da reforma, que tem que ser arcado pelo empresário. Assim como... E lembrando que os contadores, mesmo com regime diferenciado, ainda vão ser onerados também, né? Eu não vou entrar na questão corporativa. Fecha aspas. Não vou entrar na questão corporativa. Mas eu vou entrar numa questão de cultura. Nós vamos ter que nos aculturar desse novo modelo, gente. A gente está falando da reforma do consumo. O consumo, uma eventual, estou sendo muito querido, um eventual aumento de carga tributária, quem vai arcar é o consumidor. Ou deve arcar ao consumidor. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Vamos supor que se venda determinado item aí do hall de itens que uma empresa do atacado vende ao mercado. Se ela vende, vamos supor, por R$1.000 esse produto, o que vai acontecer? Os impostos embutidos nesse preço, eles têm que sair do preço, porque o imposto é por fora. Então, vamos arredondar valores, tudo hipotético. Então, esse R$1.000, se tirar os impostos, vamos supor que fique 900. Mas aplicando a alíquota do IBS, da CBS, hoje estimada em 28%, a maior alíquota de consumo do mundo em se concretizando, vamos supor que esse boleto de R$1.000 que o cliente paga, ele vai passar a pagar 1.100. Então, a empresa recebe 900 e o cliente paga 1.100. O que quer dizer isso? Que pode impactar, né, mas não é para interferir no preço do produto. É para interferir no boleto que vai ser pago, na parte financeira. Então, nesse exemplo que eu dei, o cliente pagando esses R$200, né, do exemplo dos 900 por 1.100, também não seria um custo para ele, porque ele vai se creditar desse valor. Isso vai estourar no consumidor ou que não se acredita. No varejo, que não se acredita. E aí, mesmo a gente tratando de um tópico, da questão do atacado aqui, do segmento atacado, eu até vou usar um termo que a Receita está usando, que é um sistema corporativo, né? Colaborativo. Então, todo mundo colaborando. A reforma tributária, ela tem a premissa básica da simplificação. E realmente, tem vários movimentos e normas nesse sentido, como... mais clara, a unificação das legislações estaduais, ICMS 27, 5.570 municipais, mas dentro desse espírito colaborativo, falando em economia, em havendo o aumento da carga tributária, que até a gente pode discutir, até eu tenho outro entendimento, o consumidor vai pagar. Seja o trabalhador de baixa renda com paliativo ajuste do cashback, ou seja a empresa do varejo, que pode bagunçar o mercado. Porque, imagina a empresa do varejo arcando com custo, como é o DIFAL. Eu tenho clientes que saíram do Simples para ir para o presumido, porque tinham o DIFAL, que era um custo, não diferentemente das outras empresas que se creditavam. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que entender. Então, assim, eu vejo uma mudança muito estruturante. O mercado, a sociedade tem que dominar, tem que entender essa mudança. Não vai ser fácil, não vai ser de primeira. E essa dita simplificação, eu imagino que ela venha em um período aí de uns 10 anos. Aí a gente vai colher os frutos, porque é muito diferente, né? O pessoal fica falando, não, o sistema não cumulativo é justo. Reforçando, o que é o não cumulativo? A gente se debita de uma alíquota maior e se acredita dos insumos, das despesas. E aqui a reforma está trazendo uma novidade. A gente se acredita em princípio, de todas as despesas da operação. Então, a nota fiscal do contador ou do advogado, que hoje não gera crédito para nada, vai gerar crédito para CBS e IBS. Só que é justo, ok. Só que no Brasil a gente tem uma cultura diferente. Hoje, a gente tem, eu vou exemplificar o sistema cumulativo no ISS e o não cumulativo no ICMS. Onde a gente tem mais contencioso e mais litígio? No não cumulativo.
Então, nós vamos ampliar a base de discussão, porque os créditos são amplos. E será que isso vai trazer a simplificação e a segurança jurídica que tanto se pleiteou e quer? Então, são uma série de circunstâncias, a contabilidade, estão te respondendo, ela se adapta a tudo, né? Ela sempre se adaptou a qualquer medida, norma que saia. E, neste caso, a gente vai ter, sim, ter uma preparação especial. O planejamento tributário que o Hartmann trouxe, ele é obrigatório a 100% das empresas, e aqui eu tenho usado um termo de alfaiataria, porque ele tem que ser individual por empresa. A gente tem que entender, primeiro, as empresas do Simples, obrigatoriamente, todas terão que optar. E as que não são do Simples vão ter que mapear seus clientes, mapear seus fornecedores, saber quem precisa de crédito, quem não precisa de crédito, para poder tomar uma decisão. Então, o planejamento tributário, ele é essencial. Eu tenho simulações, inclusive, que pode levar à inviabilidade do negócio de uma decisão mal tomada, uma escolha mal feita. Então, basicamente, é isso. Eu acho que a grande mensagem que a gente tem que deixar aqui, e parabenizando a FEComércio pela iniciativa, é da importância e da profundidade dessa mudança. E que, neste momento, empresários e técnicos, contadores, advogados, têm que andar de braços dados para poder ter uma transição e uma adaptação menos traumática, um degrau menor possível desta mudança. Com certeza é o principal recado. Não. Diante disso, seu Hartmann, como é que o senhor, como é que o sindicato percebe a preocupação dos empresários, na visão de vocês, né? Considerando os associados de vocês, o pessoal ainda está longe dessa preocupação, ainda está naquele... achando que vai demorar mais, que não vai ser bem assim, porque a gente escuta muita gente falando isso. Como está a visão do empresário, né? Nós sentimos que há um certo, como é que vamos dizer assim, estado letárgico, seria o termo, do empresariado como um todo, e isso nos preocupa muito. Que coisa. Né? E tanto é que, ao longo desse último ano, temos feito vários eventos. Tivemos um evento que foi a Reforma Tributária em Foco, que enfatizou muito isso também. E agora, no Fórum Atacadista, o primeiro Fórum Atacadista, vocês participaram, inclusive, né, também. Tivemos a honra de tê-los lá como protagonistas, né? A gente tentou trazer realmente para despertar, e isso foi muito falado, que nós falamos aqui, desse prazo curto. O Dr. Rafael Pandolfo foi bastante enfático nesse tema, na sua apresentação, dessa dificuldade que pode haver pelo fato de estarmos em cima já e não está acontecendo nada, né? Isso realmente preocupa. Então, a gente tem feito comunicação de conteúdo informativo todo o tempo no nosso site, temos feito chamadas e nos colocando à disposição para daqui a pouco, juntos com os tributaristas e talvez com os contadores que são vinculados à entidade também, para poder juntos chegar a uma maneira de que o impacto seja o mínimo possível, né? Tá? E dentro disso a gente tem realmente lá, tem tido lá com nossa assessoria tributária bastante envolvimento. Mensalmente nós temos uma reunião das diretorias como um todo, que praticamente seria o canal para levar os associados, mas que depois isso consta do nosso site, consta dos nossas informações, parte de rede social, tudo aquilo que vem acontecendo e que vem pontualmente acontecendo a cada momento em função da reforma tributária e de outros tributos que correm em paralelo também, né? E a preocupação realmente é com essa preparação para a transição. A parte formal, a parte executiva, a parte do software, como é que vai funcionar a parte da nota eletrônica, vai ter um novo documento, vai ter um novo sistema, e isso tudo não está claro e a gente está bastante preocupado e à medida que vamos recebendo informações, a gente vem transmitindo o máximo possível para que isso seja o menos traumático, porque o trauma vai haver. Com certeza. E vamos trazer agora um tema, Dr. Pandolfo, que tem sido bastante discutido, né, para a gente tentar
passar um cenário para as empresas diante da preocupação que elas têm que ter com relação aos eventuais créditos, né, dos tributos atuais que as empresas tenham. Traz um panorama para a gente, Claro. De que forma isso vai ser tratado na reforma, que tipo de preocupação e orientação as empresas precisam com relação a isso. Perfeito. Eu estava ouvindo atentamente aqui, aprendendo com vocês um pouquinho, e antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de fazer uma analogia, né? O que era a reforma tributária antes? Ela era uma roupa comprada em loja de tamanho único, que tinha que vestir pessoas de tamanhos diferentes. O que foi feito agora? Nós criamos PMG. Mas ainda há uma infinidade de pessoas. Eu, por exemplo, eu fui numa loja esses dias. Mais longo, mais curta. E aí eu vi que o casaco ficou um pouco alto, assim, né? E aí o senhor está me atendendo muito educado. Não, o seu ombro é torto. Eu digo, o problema não é o casaco, é o seu ombro que é torto. E o meu ombro é torto, realmente. Eu tenho um ombro, né, pelo jeito que eu sento, assim, mas isso, assim, só vai ajustar se eu fizer um regime jurídico para o meu ombro. E é isso que a gente tem que entender. E o trabalho dos sindicatos agora vai ser isso. Nós estamos aprovando uma reforma que é uma roupa de 4 tamanhos. E nós vamos precisar criar ajustes para cada contribuinte e cada segmento. Acho que essa analogia retrata bem o que aconteceu, né? Voltando à questão dos créditos, né? O que vai acontecer, gente? A partir de 2029, vamos falar sobre ICMS primeiro. A partir de 2029, o ICMS vai sofrer uma redução gradativa até 2032, até o final. No final de 2032, deixará de ser exigido ICMS e entrará plenamente o IBS. Essa redução gradativa do ICMS e do ISS coincidirá com o aumento gradativo do IBS, que em 2033 iniciará com sua alíquota plena. Bom, quando começar o IBS, o que vai acontecer? Quem tem saldo credor vai ter um problema. E a previsão, na realidade, é da utilização de saldo credor de estoque, né, em 20 anos. É o prazo de restituição. Da mesma forma, a compensação do saldo de ativo, 48 meses. Isso tem um nome. Isso é empréstimo compulsório que foi feito para acertar as dívidas do Estado. Porque você chega com saldo credor acumulado. Então, o que a gente vai ter no ano de 2032? Ninguém vai querer acumular estoque. Quem tiver estoque acumulado vai ter o pênalti de ter saldo credor de ICMS na virada de chave. Então vai ter uma grande Black Friday em 2032, todo mundo vai querer liquidar o estoque para realizar o débito e compensar com o seu crédito. Isso em relação ao ICMS, que me parece que deve ter sido uma negociação dos estados nessa conta toda. Porque se nós falamos em não cumulatividade plena, e a grande premissa, neutralidade, justiça fiscal, o céu é aqui, né? Nós começamos pelo purgatório. O purgatório da utilização do saldo credor de ICMS. Mas quando você fala em Black Friday, e vai poder vender, transferir, está previsto, por exemplo? O saldo credor pode ser transferido a partir de 2038 para terceiro. Pode ser transferido. Até 2038 não pode, você fica paradinho com ele, mas ele é corrigido pelo IPCA, embora sua dívida tributária seja pela taxa Selic. Né? Então, pau que bate em Chico não bate em Francisco nesse caso. É importante que se diga. Em relação ao PIS/COFINS, a notícia é um pouco melhor, né? Por um lado, no que diz respeito à utilização deles, a princípio uma fluidez, né? Nós deixaremos de cobrar o PIS/COFINS em 2026 e ele começará plenamente a CBS em 2027. O que vai acontecer, né? É muito importante que as pessoas entendam
que a reforma tributária, você está mudando de casa, você está saindo da sua casa. Então você tem que organizar as coisas. Organizar a cozinha, organizar as peças que vai levar, organizar a camisa. Você tem que olhar os créditos que tem que olhar as coisas, porque você vai sair dali e vai para uma nova casa. E tem coisas que você acha que não vale, que podem valer muito. E tem coisas que você acha que vale muito, que não vai usar nessa nova casa. Então esse é um movimento muito importante. E quanto mais cedo você começar a fazer esse movimento, melhor, mais eficiente vai ser essa mudança e menos você vai precisar comprar coisas novas, ou seja, puxar dinheiro nessa casa nova. Então, essas duas analogias eu acho que explicam bem. Nós tínhamos um sistema antigo que podia ser até ter suas inconsistências, mas era um terno que vinha sendo ajustado há 30 anos. É óbvio que um terno novo de 3 tamanhos demorará tempo e curva de conformidade para ser ajustado. Quem pagará o custo disso? O contribuinte, que durante um X tempo vai ter que trabalhar com uma manga maior que a outra e com uma calça, ou seja, com um sistema tributário provavelmente não tão adequado à sua capacidade contributiva. Adoro as analogias do Pandolfo. Deixa eu colaborar com a colocação do Pandolfo, que além dessa questão do estoque, do crédito, a gente vai ter um crédito financeiro. Então, só vai gerar o crédito se o nosso fornecedor pagou aquele imposto. Ou se nós, por nossa iniciativa, recolhermos o imposto da operação anterior, da etapa anterior. E junto a isso, a gente tem o split payment, que é o pagamento dividido. Falando aqui, não no tecniquez, é uma antecipação. A gente vai ser retido do imposto. Então, naquele exemplo que eu dei, dos 900 e 200 de imposto, a gente vai entrar 900 na nossa conta e 200 vai para uma conta corrente administrada pelo comitê gestor. Isso até é justo. O problema é que a transição também, nós vamos ter um problema de fluxo de caixa, porque hoje a gente recebe todo o valor do imposto e recolhe no mês seguinte. Então nós giramos, as empresas giram com esse recurso. A partir do momento do split payment, esse dinheiro não circula mais aos cofres. O imposto cofres. é automático. É automático, ele é retido, ele não entra, ele não circula na empresa. Então nós vamos ter mais esse desencaixe de caixa, é mais uma mudança ao mesmo tempo. Então a adaptação, ela não é só burocrática, não, ela também é de fluxo de caixa financeira. Exato. Diogo, fala um pouquinho mais pra gente. A gente sabe que a Receita Federal, ela tem um grande projeto piloto, né, que ela implementou a partir de julho. Começou com 50 empresas e a ideia é até o final do ano colocar 500 empresas fazendo testes, né? A gente sabe que a Receita Federal dividiu tudo isso, tudo isso lá dentro em 30 projetos, né? Tem um gerente para cada projeto lá dentro, desenhando split payment, desenhando uma calculadora, desenhando a questão dos créditos, enfim. Fala um pouquinho pra gente, não sei se tu tem essas informações, assim, como tá esse avanço da apuração assistida que a Fazenda fala, porque a Receita, nos seus discursos, né, é como se tudo fosse ficar muito fácil, né? O empresário não precisa se preocupar, vai ser tudo muito fácil, muito automático, semelhante ao imposto de renda. Fala um pouquinho pra gente da tua percepção desse projeto piloto, do andamento, né, desses projetos, do avanço de estudo. Bom, o projeto piloto é super salutar. A partir do momento que se cria um ambiente preliminar para se testar as mudanças, eu acho super salutar. O resultado dele é desconhecido ainda, até porque ele foi implementado agora em julho. Exato. E aí sim, gradativamente vão colocando mais empresas. O primeiro grupo foram das empresas grandes, que tinham um relacionamento direto com a Receita. Depois empresas de tecnologia, e depois vai abrindo aí. Então, a iniciativa é muito boa, o resultado é desconhecido. Aí, você falou na questão da apuração assistida. Trazendo também para o popular, é similar ao que acontece com a declaração de imposto de renda da pessoa física, que é a declaração pré-preenchida. Então, o que acontece? O contribuinte vai lá, baixa todas as informações que constam na base de dados da Receita relacionadas ao seu CPF.
fontes pagadoras, por vezes despesas médicas, hoje em dia até questões imobiliárias, de transferência de veículos. Então, isso acontece hoje. A apuração assistida, ela é igual, com as mesmas virtudes e os mesmos defeitos. Então, estão disponíveis, para eliminar alguns riscos, porque informações estão lá, às vezes estão omissas assim, na execução ou perdidas, mas, por outro lado, a responsabilidade é do contribuinte, tanto na pessoa física quanto nessa assistida. Então, vai se dar um molde de declaração e a gente vai ajustar, e a responsabilidade é toda do contribuinte. Então, ela é positiva, ela não é mágica, mas ela é positiva. Isso funcionando bem, porque se a gente pensar em toda a tecnologia que é aplicada pela Receita Federal, e realmente é impressionante, todas as informações têm que estar lá, porque tudo vai girar ao redor da nota fiscal eletrônica. Inclusive, há promessas, que eu não acredito, já antecipo, de eliminarem as obrigações acessórias. Mas não existe isso, porque hoje a gente tem exemplo, o discurso é assim faz tempo, desde o projeto SPED, lá em 2009. Verdade. Só que hoje a gente ainda vê implementações de DIRB, de NIT, coisas que são informações redundantes ao que já existe em outras obrigações. E que não foram eliminadas. E que não foram, são sobrepostas. Então, essa questão ela é uma iniciativa boa, como a grande maioria. Agora, a aplicabilidade, a entrega, o resultado é a dúvida. E aí, o que tu falou é perfeito. A Receita Federal, a gente tem feito pelo Brasil inteiro, pela FENACOM, seminários com a iniciativa privada, com Receita e Fazenda Estadual e Municipal, falando sobre reforma. A Receita Federal, ela faz isso. Parece uma estratégia. Ela coloca um fluxograma na apresentação que dá vontade de chorar e ir embora e trocar de profissão. E aí diz, não, a estruturação, o trabalho é todo da Receita. O contribuinte só vai surfar a onda. E aí começa a subir um sangue, porque não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim. Mas, por outro lado, as fazendas estaduais e municipais estão mais ou menos assim. Esse problema não é meu. Quando chegar na minha vez, eu vou fazer. Isso assusta também. E aí eu entro na questão do prazo. Porque o sistema vai ter que casar ali, né? O IBS e a CBS. Eles teriam que ter, primeiro, um portal único da nota nacional, que muitos municípios não estão aderindo. Então vão ter que fazer movimentos, imagina, dentro das nossas empresas. Se eu não me adequo a um sistema padronizado, eu vou ter que fazer o meu e comunicar com aquele. E aí eu vou entrar na questão do prazo, da percepção dos empresários. Salvo o melhor juízo, e aqui eu estou na frente de 2 advogados conhecedores, a gente está falando de uma alteração da Constituição. Foi feita uma PEC. Então o prazo está hoje na Constituição. Para alterar, eu imagino que tenha que ter o mesmo quórum qualificado, votação em 2 turnos, 3/5, para poder passar. Então, não é uma normativa da Receita que vai alterar o prazo, e nem uma lei com menos critérios de aprovação. Então, a gente tem que se conscientizar que a mudança está aí, vai se efetivar e vai ter que ser feita, vai ter que ser cumprida. Janeiro vai ser um mês terrível. O 1º de janeiro do resto das nossas vidas. Ótimo. Porque muitas empresas não vão conseguir emitir nota, muitas empresas vão perder o faturamento, só Deus sabe o que vai acontecer. Menos mal que é um período de testes, então até quem cumprir a obrigação acessória não vai nem recolher o imposto. Ele tem que comunicar na nota ali o 0,9 do... 0,91, né? Fechando 1%. Essa é uma informação muito importante. E esse é um ponto, aliás, muito interessante, né? Quem cumprir a obrigação acessória não vai recolher o imposto. Só que se a gente for pegar o artigo 3º do CTN, tributo é aquilo que não decorre de ato ilícito. Significa que se eu descumprir uma obrigação, eu tenho que pagar tributo. Me parece flagrantemente inconstitucional, de pronto, condicionar o nascimento da obrigação tributária ao descumprimento de uma obrigação acessória. Tributo, então assim, são várias inconsistências, porque o que aconteceu na prática? O sistema era para rodar com a alíquota de teste agora, só que eles viram que não vai rodar. E aí criaram essa abertura, essa possibilidade que tem na legislação de não. Se vocês preencherem as obrigações acessórias, se não preencherem, vocês recolhem esse imposto. Só que quem recolheu o imposto ainda pode compensar.
Então ainda não vai sofrer o pênalti. Mas mesmo assim, começam as coisas, né? Quando a gente cria aquele modelo ideal e os fatos não se encaixam nele, a gente começa a distorcer o modelo daqui e dali. Tudo dentro da premissa da simplificação. Simplificação. Exato. Bem, Perfeito. Pessoal, o tempo voa aqui. A gente já estamos nos encaminhando para o final. Eu vou pedir uma rodada de considerações finais aqui. Começar pelo seu Hartmann, por favor. Bom, o que a gente pode deixar de mensagem aqui final é que foi muito importante esse nosso bate-papo aqui e isso vai servir de alerta, né? Nós vamos divulgar isso aos nossos associados, vai servir de alerta para que todo mundo, quem está em estado letárgico, se acorde, porque realmente nós estamos frente a uma situação de mudança. E mudança normalmente é problema e se ela for muito complicada é mais problema ainda, né? Então acho que nós temos que estar bem atentos, os associados têm que estar bem em contato com o sindicato vai estar procurando acompanhar junto com as suas assessorias, né? Para que todo mundo esteja apto a poder cumprir assim que o sistema está no ar. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Né, o Sindicato Atacadista se sentiu lisonjeado aí com esse convite desse bate-papo. Imagina. Dr. Pandolfo. Bom, eu também quero retribuir a minha satisfação de estar aqui com o Diogo, com o Hartmann, contigo, Tati. Né, foi um momento muito importante para aquelas pessoas ainda que não apoiam os seus sindicatos, aproveitem, né, momentos como esse e eu boto assim e reafirmo a relevância dessa atividade. A FEComércio, o Sindicato Atacadistas tem atuado intensamente nesse momento crítico, nesse hiato de tempo final, no qual nós vamos ter uma nova história da tributação do consumo aqui no Brasil. É importante que as pessoas entendam, como eu fiz analogia com a roupa, né? Você tem hoje 4, 5 tamanhos. Se elas não estudarem bem, se não falarem com seus contadores, não consultarem os seus advogados, nas dúvidas, procurem o sindicato, procurem a FEComércio, façam isso com antecedência, senão daqui a pouco aquele sujeito que é do tamanho P, vai sobrar uma roupa G para ele, e a carga tributária vai ficar alta. Mesmo que não seja o ideal, o mais importante é que as pessoas entendam que elas têm que buscar o enquadramento jurídico mais adequado com a sua capacidade contributiva. E isso envolve o estudo da modelagem atual, de fornecedores, de opções, de lucro presumido, de lucro real, de simples, com IBS por dentro, IBS por fora, conforme a localização ao longo da cadeia econômica. Todos esses são elementos cruciais que podem, assim, com uma alíquota maior de 26,5%, eles vão ser definidores para uma concorrência que pode definir, aliás, o mercado concorrente de muitos competidores. E desejar aí um período, né, de muito preparo e que todos consigam se adaptar bem a essas novas mudanças. Os Sindicatos Atacadistas e a FEComércio estão à disposição. Muito obrigada. Diogo, por favor. Também reforçar aqui o agradecimento pelo convite, parabenizar a iniciativa. É fundamental que entidades empresariais participem disso, porque a gente até tem experiências. Muitas vezes o empresário sempre coloca o contador na frente. A gente teve experiências aqui na FEComércio. Quando a gente falou do E-Social, lá em 2012, 2013, a gente fazia movimento, circulou o Estado para conscientizar os empresários e a maioria do público era ainda de contadores, porque o empresário não quer se envolver. Meu contador resolve, mas o momento ele é diferente e ele tem que ser trazido a isso. Nós vamos discutir reforma tributária por uns bons anos pela frente ainda, esse período de transição, os ajustes que virão. E até agora a gente só falou de reforma sobre o consumo. A gente tem aí uma segunda etapa que está tramitando um projeto de lei que vai vigorar a partir de 2026, que é a tributação das altas rendas, dividendos, e que está atrelada ao aumento do limite de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física. Então, a mensagem é essa, é que os empresários se juntem, se aproximem das suas assessorias para tomar a melhor decisão possível e correr o menor risco de uma decisão errada que pode, inclusive, inviabilizar
um negócio. Tá aí o novo podcast, né? A tributação da renda. Exato, exato. Pessoal, quero agradecer para vocês e parabenizar, né, cada um pelo trabalho que tem feito. Agradeço em nome do presidente Bom, parabenizo o seu Hartmann, presidente Zildo pelo trabalho que vem fazendo no sindicato. Parabenizo Pandolfo, Diogo pelo trabalho que vocês vem fazendo dentro da reforma. Convido a todos a sempre acompanharem os materiais da FEComércio, né, redes sociais. A gente vai alcançar com esses podcasts todos os setores da FEComércio, né, com as oficinas práticas, com notas técnicas de impacto, enfim, uma diversidade de materiais, sempre buscando ajudar e auxiliar, né, os sindicatos, as empresas nessa transição. Então, estamos à disposição e agradeço a todos que nos acompanharam. Um grande abraço.